Olá, boa tarde. Boa tarde. Dentro e fora d'água, as belezas de Fernando de Noronha transformaram o arquipélago num patrimônio natural da humanidade. Desta vez, nossa equipe visitou a ilha para mostrar outros cenários que estavam escondidos bem debaixo dos nossos pés. Acompanhamos a equipe da Universidade Federal de Pernambuco, que faz as primeiras escavações arqueológicas na ilha. Retirando camadas e camadas de terra, os arqueólogos encontraram a antiga casa de banho, os alicerces de um armazém de cereais e o baluarte do Forte de Santana. Até o riacho Mulungu, que só existia na memória dos moradores mais antigos, está sendo recuperado. Um capricho da natureza. Cercado pela imensidão azul, o arquipélago de Fernando de Noronha é um dos mais belos recantos do planeta. Merecedor do título de Patrimônio Natural da Humanidade. Topo de uma cadeia de montanhas vulcânicas, cercado de belas praias, o pedaço de paraíso fincado no Oceano Atlântico atrai 60 mil turistas por ano. Desta vez não vamos percorrer os cenários conhecidos da ilha, mas um tesouro que permaneceu escondido durante muito tempo debaixo da terra. As bandeirinhas sinalizam a área das escavações arqueológicas. Arqueólogos e técnicos cavam com todo cuidado uma área do sítio histórico, na Vila dos Remédios, o principal núcleo urbano da ilha. O trabalho faz parte do projeto de revitalização, que pretende reconstruir um velho armazém que existia aqui até os anos 30 do século passado. Metade da construção desapareceu, só ficaram os alicerces. Várias camadas de piso foram reveladas com o trabalho paciente dos técnicos. O chão já foi coberto de pedras, depois de tijolos e, por último, pelo cimento. Ele não desapareceu de uma vez, né? Ele foi ficando abandonado, deixou de ser armazém, foi ocupado pelas pessoas que iam precisando de onde ficar. E foi se estragando, foi se abandonando realmente. Assim como o velho armazém, quase 70% das construções da Vila dos Remédios viraram ruínas ou não existem mais. Por que isso tudo virou ruína? O abandono, falta de uso transforma essas estruturas antigas em ruína. As escavações arqueológicas são o primeiro passo de um projeto de quase R$1.900.000 do Prodestur, o Programa de Desenvolvimento do Turismo, que pretende reconstruir o armazém e transformá-lo num ponto turístico. Os pesquisadores do Laboratório de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco também trouxeram à superfície parte do baluarte, uma das pontas do Forte de Santana, que ficava bem perto do armazém e tinha desaparecido. Outras ruínas estão assim, tomadas pelo mato. Mal dá para identificar o que eram no passado. O que já dá para ver depois da remoção do lixo e do matagal é a antiga casa de banho, uma construção que teve muita utilidade na época. Imagine viver numa época em que não existia um chuveiro elétrico e muito menos água encanada. Era o século XIX. Numa ilha cercada de água salgada por todos os lados, os moradores costumavam tomar banho num lugar específico, chamado de casa de banho. Eles chegavam aqui, nessa antiga cacimba, desciam a escadinha e tomavam banho ali dentro, como se fosse uma banheira. E ainda hoje, na cacimba, a água doce e cristalina brota da terra. Quem é que usaria essa casa de banhos? Bom, as citações assim, bibliográficas fazem menção à elite, vamos dizer assim, da época que trabalhava no presídio. São as famílias, na verdade, funcionários desse presídio, tendo em vista que os demais, que eram prisioneiros ou que vinham a serviço ou tripulação de embarcações, utilizavam a bica do cachorro. Ao lado da antiga cacimba, construções mais recentes. Tanques de cimento, onde a população lavava roupa e buscava água para o abastecimento de casa. A água foi sempre um drama em Fernando de Noronha, sempre. Não havia água, a pouca que havia era recolhida nas
dos telhados e tal. Então, criar-se um equipamento para atender a população no meio da praça foi um passo muito grande e pena que ele se acabou com o tempo também. A reboque da localização da casa de banho, os pesquisadores conseguiram identificar por onde corria o riacho Mulungu, que por pouco não desapareceu por causa do assoreamento. A água do riacho abastecia a antiga cacimba. Com a recuperação do leito, o Mulungu deixará de ser apenas uma lembrança na memória dos moradores mais antigos. Esse riacho, sim, é um elemento natural extremamente importante na história da ilha, porque ele é o demarcador de ocupação, o demarcador da paisagem, que registra o local exato onde se deu a ocupação humana. Porque é o riacho que na historiografia, nos relatos, demonstram sempre que aqui eles vinham buscar água. A recuperação do riacho, que só ressurgia nos períodos de chuva, é um presente para as próximas gerações. Outra revelação do passado é essa antiga estradinha de pedra, que partia do pátio da igreja de Nossa Senhora dos Remédios em direção ao riacho Mulungu. Remexendo as camadas de história, os arqueólogos reuniram mais de 600 peças que reconstituem séculos de ocupação em Fernando de Noronha. São tacos de louça, talheres, vidros das mais diferentes formas e tamanhos, moedas do Império e até balas de canhão. O mais antigo, louça portuguesa, tem cronologia do século XVI ao XVIII, também seguido dessa louça inglesa, que remete toda a tralha doméstica que era usada pela população da ilha nesse período. Todo esse material vai ser encaminhado ao Laboratório de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco e depois ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Todo quebra-cabeça que, através dos vestígios materiais, nós vamos buscando compreender como era essa sociedade ao longo dos anos. As escavações arqueológicas ajudam a revelar uma pequena parte do patrimônio histórico de Fernando de Noronha. Um tesouro de valor incalculável, mas que está pedindo socorro. A ilha abrigou o maior sistema de fortificações do século XVIII no Brasil. Devido à localização geográfica na rota das grandes navegações, foi um ponto estratégico do sistema defensivo com 10 fortes. O maior e mais imponente deles, o Forte de Nossa Senhora dos Remédios, está em avançado processo de degradação. Algumas partes já desabaram. Uma obra de emergência foi iniciada em março do ano passado, mas parou. E pensar que este é o principal forte de Fernando de Noronha. As condições dos outros fortes, na verdade, não existe mais. Tem só apenas um pouco das ruínas, algumas paredes. E o único dos 10 fortes que foram construídos na ilha, esse é o único que está intacto. No alto da colina, o Forte é um mirante privilegiado. Daqui é possível contemplar a Vila dos Remédios e alguns cartões postais da ilha. De longe, toda a beleza que a natureza construiu. De perto, outras riquezas vão sendo descobertas, parte de um patrimônio que precisa ser protegido.